Galerinha do YouTube, me sigam para mais likes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não passo esses materiais assim, muito grande para vocês lerem, porque igual eu falei, no início já não era legal mesmo se prender lendo um material desse tamanho, tá? E ainda mais agora, que vocês precisam praticar e fazer muitas questões em pouco tempo. Então eu quero que o estudo de vocês seja na prática de questões. Mas não deixe que algumas coisas, né, principalmente assim, dentro da disciplina aqui, por exemplo, do que eu vou falar agora para vocês, que é o nosso último assunto, PL, então eu vejo o que mais cai na prova, acompanho as explicações do Gabriel, que ele também reprisa sempre o que mais cai na prova, o que é mais importante, e aí eu resumo essa ideia para vocês, e é o que eu levo de explicação na sala, e é o que eu quero que vocês levem para a prova, né? Então, eu poderia passar, mas tipo assim, eu vou passar um material só sobre o patrimônio líquido de 60 páginas para vocês, é loucura, né? Vocês não cansam e não aprendem. Então, se vocês conseguirem extrair pelo menos o que a gente fala na sala de resumo para levar para a prova de mente boa, sem se cansar com longos vídeos, já tá muito bom. Então, vamos lá. Falamos do patrimônio líquido, né? Qual que é o conceito do patrimônio líquido? No artigo 178 da Lei 6.404 diz assim: no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. O patrimônio líquido, estão vendo aqui, ó, é dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria e prejuízos acumulados, certo? A lei, antes da lei 11.638, tinha a reserva de reavaliação. Lembra da questão que a gente resolveu em sala, que eu falei, olha, reserva de avaliação não mais é conta do PL, agora entrou no lugar ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então, reserva de avaliação não é conta do PL. Outra coisa, ficava lucros e prejuízos acumulado, agora só fica prejuízo acumulado, tá? Lembrando, ontem na sala, a Jusileia me fez uma pergunta e na hora que a gente está na frente dos exercícios até a gente buga. Ações em tesouraria é uma conta retificadora do PL? Ela me fez essa pergunta e sala, estou lembrando disso aqui. Ações em tesouraria, ela é retificadora. Por quê? O que eu falei ontem? Ontem eu falei, mas não complementei, né? As ações em tesourarias, elas não ficam disponíveis para os sócios comprar, elas ficam retidas para a empresa. Então, isso a torna uma conta retificadora. Ainda mais a Juscelia, que ela fala assim, você tá me confundindo, eu ainda faço uma coisa dessa ainda. Então, por isso que eu falei que eu ia passar exercício para vocês responderem as contas, responderem selecionando as contas para chegar no valor do patrimônio, porque algumas contas que a gente viu que é retificadora ou não, a gente viu no início do curso, quando a gente estava estudando balanço, né? E eu até falei, não, gastos com emissão de ação é uma conta retificadora, capital a integralizar também é uma conta retificadora, né? Mas ações em tesourarias também é uma conta retificadora, tá? Capital social, ou seja, capital social é uma conta dentro do PL, tá? A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Por isso que a gente fala que o capital integralizar é uma conta retificadora, tá? Por quê? Porque ele é a parte que eu tenho que deduzir do capital social, ou seja, eu tenho que tirar o capital a integralizar, tá? Aqui tá a realizar, mas as contas da Consulplan utilizam muito capital integralizado e capital a integralizar, tá? Mas o nome capital a realizar e capital realizado também está correto, tá? É só uma questão de nomenclatura.
só responder um zap aqui. A pessoa deixa pra mandar na hora que a gente tá. Gastos na emissão de ação, outra conta retificadora, tá? Gasto na emissão de ação. Então, ou seja, eu vou colocar 1 milhão, lembra do exemplo antes da sala? Eu vou colocar 1 milhão de ações no mercado para vender. Mas eu tive um gasto de 200 mil. Então, eu preciso reduzir desse 1 milhão o gasto que eu tive de 200 mil. Então, esse gasto é uma conta retificadora. Reserva de capital. Reserva de capital é uma das contas. Sempre que vocês ouvirem o nome reserva, já sabe que é PL, né? Só que aí a gente tem diversos tipos de reserva e eu preciso conhecer todas elas. Então, a reserva de capital são valores recebidos pela empresa, dos sócios ou de terceiros que não se configuram como receita, isto é, não transitam pela DRE, sendo contabilizadas diretamente na conta do patrimônio líquido. Então, ou seja, quais são as três causas aqui, ó, 3 causas que o sócio pode mandar dinheiro lá para a empresa e não passar pela DRE. Ágios na emissão de ação, lembra que eu falei para vocês? O que é o ágio? O ágio é um valor, tipo assim, eu tenho uma ação X, mas se eu for vender essa ação, eu consigo vender ela por um valor mais alto. Então, essa diferença do valor da ação para o valor mais alto é o ágio na emissão de ação. Produto de alienação de partes beneficiárias, então, ou seja, o sócio, ele tem ações, tem uma parte beneficiária, ele tem ação, mas aí ele consegue alienar, ele consegue vender, consegue, tipo, alugar essas ações dele, né? Ele consegue empenhorar essas ações dele. E aí ele pega esse valor da própria ação dele, que ele ganhou em cima da ação dele, e manda para a empresa. Produto alienação de bônus de subscrição. Mesma coisa, é o bônus da subscrição do título que o sócio tem. Então, o sócio pode pegar esses 3 tipos de ganho e jogar na reserva de capital. Camila, isso cai na prova? Nunca vi. O que você precisa saber é que a reserva de capital é uma das contas do patrimônio líquido, tá? E que elas são dinheiro dos sócios, que os sócios mandam para a empresa, tá? Ah, tá. Esse aqui é importante. Não são mais reserva de capital. Doações e subvenção para investimento e prêmio de emissão de debêntures, tá? Essas doações e subvenção para investimento era dinheiro que o sócio dava para a empresa para investir, tipo, num terreno, numa construção, numa reforma, e isso já não faz mais parte das reservas de capital. Utilização da reserva de capital, ou seja, o dinheiro que os sócios pegam e colocam lá na reserva de capital, eu posso utilizar ele primeirinho para cobrir prejuízos, depois para resgatar reembolso de comprar ação, ou seja, a empresa comprar ação dela mesma que está no mercado. Para quê? Para ter menos acionista, menos voz de comando da empresa, tá? Resgatar partes beneficiárias, incorporação no capital. Então, ou seja, a empresa quer aumentar um pouco o seu capital social. Ela pode pegar o dinheiro da reserva e jogar para o capital social e aumentar. Pagar dividendos. Pagar dividendos em que questões? Por exemplo, a empresa não teve lucro, né? E os dividendos são assegurados de ter lucro. E aí a empresa consegue usar o valor do capital, da reserva de capital para estar pagando isso. Reserva de ágio na emissão de ação é uma outra conta que fica para utilizar em ganhos, né, da ação. Coloca a ação para venda, o valor a mais daquela ação eu consigo depositar em reserva de ágio. Ele dá até um exemplozinho aqui, ó. O capital social, 100 mil, reserva de ágio na emissão de ação, 50 mil, e no caixa vai 150 mil. Aquele exemplo que eu fiz no quadro ontem, tá? Então, esse reserva de ágio vai creditar junto com o valor do PL para fazer a contrapartida com o valor que entrou no caixa, tá? Então, essa reserva de ágio é esse valor a mais. Tipo, eu tenho 1.000 e posso cobrar 1.050
pelas minhas ações. Então, esse 50 a mais é o ágio, tá? O ágio é, como ele fala aqui, ó, o ágio em linguajar comum é o valor cobrado maior por algo. Então, quando a gente fala assim, eu vendo ágio de um lote, né? Então, ou seja, eu estou vendendo o valor daquele bem. Alienação de partes beneficiárias e subscrição. A companhia poderá criar a qualquer tempo títulos negociáveis. O título já não está saindo no vídeo, meu Deus. Títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominado partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direitos de crédito eventual contra a empresa, consistente na participação nos lucros anuais. Então, ou seja, diferente da ação, que eu tenho voz de denominação da empresa, eu tenho voz de conselho, eu vou participar das decisões da empresa, os títulos de partes beneficiárias ou os debêntures, né, os bônus por debêntures, o que acontece? Ele só me dá uma parte do lucro. Eu só tenho uma parte do lucro, eu não tenho ação, eu não sou dono da empresa, eu não chego a ser um dono da empresa. Eu só tenho um título, que aquele título me faz com que eu tenha um ganho sobre o lucro da empresa, tá? Essa é a diferença de ação para título. Doações e subvenções para investimentos governamentais. Então, o que acontece? O governo dá, por exemplo, um lote, igual eu dei o exemplo na sala aquele dia, né? Da FIC, que o governo deu o espaço, o terreno, né, para a FIC vir para a redenção, porque acreditou que teria melhoras para a sociedade como um todo. Então, isso é doações e subvenções. Então, esse valor vai para doações e subvenções. Vai para a conta lá, né? Não fica... Não fica sem registrar, tá? Então, tipo assim, o governo doou, você recebe aquela doação, só que você também vai ter que ter contrapartida, né? Em contrapartida, você geralmente tem que fazer alguma coisa para o governo, tá? Às vezes gerar X emprego, às vezes gerar X de renda, às vezes alguma coisa em contrapartida do governo. Ajustes de avaliação patrimonial. Antes da alteração da lei, havia no patrimônio líquido a conta reserva de reavaliação. Esta conta foi suprimida, surgindo então o ajuste de avaliação patrimonial. Então, no ajuste, serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computadas na DRE, então, ou seja, essa conta é uma conta passageira. Enquanto não computa o ajuste lá na DRE, ela fica aqui. Em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo. Então, ou seja, esses ajustes patrimoniais é a diferença, por exemplo, né, do valor de um bem hoje para um valor de um bem futuro. Então, esses ajustes, a gente vai deixar ele em contrapartida, né, lá vai fazer o ajuste no valor do ativo e vai jogar nessa conta ajuste de avaliação até que mande isso para a DRE. Ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computado no DRE, em contrapartida ao aumento e redução do ativo ou do passivo, em decorrência da avaliação do valor justo. Então, ou seja, eu vou lá pegar o valor do meu bem e jogar para o valor justo. Então, esse ajuste, se foi perda ou se foi ganho, ele vai ficar lá nessa conta, avaliação de ajuste patrimonial no PL, até que eu leve ele para DRE. Ações em tesouraria. As ações em tesourarias são ações da empresa adquirida pela própria empresa e mantida em tesouraria. Então, ou seja, a empresa vai lá e coloca 3 milhões, como a gente viu ontem lá no quadro, 3 milhões de ação no mercado. Mas aí ela pensa assim, nossa, o povo vai comprar tudo, nós vamos perder o domínio, elas vão lá e retém 250, ou vê até mesmo que está valendo a pena fazer um investimento, a empresa está tendo resultados positivos, aí ela vai lá e retém 250, vai lá e compra novamente, né? 250 ações dela mesma, fica lá dentro do PL, mas, ou seja, retida para a empresa, tá? Então, ações e tesourarias, conta redutora do PL. Reservas de lucros, e aí a gente tem diversas reservas de lucros. Então, serão classificados como reserva de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia.
Então, ou seja, na DRE, qual que é a função da DRE? É a gente apurar um resultado, né? Se o resultado for prejuízo, vai lá para a conta prejuízo acumulado. E se o resultado for um lucro, ele vai ser transferido para as contas de reservas e o restante para o dividendos a pagar. Quem que é dividendos a pagar são os sócios. Ao final do exercício, as contas de resultado, receitas e despesas são zeradas. O saldo, lucro ou prejuízo, é transferido para PL. No PL, podemos ter 3 destinações: dividendos para os sócios, reserva de lucro e aumento de capital. Então, o lucro do período da DRE vai para dividendos, vai para reserva de lucro e vai para capital social. Com a alteração da lei das SAs, a conta antigamente denominada lucros ou prejuízos acumulados passa a ser denominada prejuízos acumulados. Ou seja, haverá de existir uma destinação para este lucro, não podendo ficar em conta específica de PL. Sobrando algo na conta de lucro acumulados, deve ser pago aos dividendos adicionais. A reserva de lucro hoje existente são as seguintes: reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, reserva de incentivos fiscais, reserva de retenção de lucro, reserva de lucros a realizar, reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, reserva de prêmio de emissão de debêntures. Então, só dentro do itemzinho reserva de lucro, a gente tem tudo isso aqui, ó. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Então, aqui, ó. Dentro do patrimônio líquido é um grupo, aí tem as subcontas, tá? Capital social, capital a realizar, reserva de lucro, reserva de capital, ajuste de avaliação, menos prejuízo, menos ações em tesouraria. Então, dentro desse reserva de lucro aqui, ó, que é uma subconta do PL, vai existir outras subcontas que são... Parece que eu passei um negócio demais. Que são todas essas reservas. Então, reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, reserva de incentivos fiscais, reserva de retenção de lucro, reserva de lucros a realizar, reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, reserva de prêmio na emissão de debêntures. Então, a gente tem todas essas contas aqui dentro só dessa linhazinha lá, reserva de lucro. Então, a reserva legal é aquela que vai ser 5% do valor do lucro, antes de qualquer outra destinação. Olha só, peguei o lucro, a primeira coisa que eu vou fazer é destinar 5%, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Então, é uma regra. Aí a outra parte da regra: a companhia poderá deixar de constituir, então a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante da reserva de capital, exceder a 30% do capital social. Então, ou seja, lá dentro do... Vou voltar lá de novo depois. Dá um trabalho para achar de novo. Dentro do capital social, a gente tem a reserva de lucro e tem a reserva de capital. Se o valor de uma das reservas de lucro aqui, que é a reserva legal, mais a reserva de capital, se eu somar as duas,
Se eu somar as duas e ultrapassar 30% do capital social, eu não preciso constituir reserva legal neste exercício, neste momento que a gente está, no momento que a empresa está. Então, vamos pôr aí que em 2021, a empresa já tinha lá em reserva legal e em reserva de capital um valor que é considerado maior 30% do que o valor do capital social. Então, nesse momento, eu não preciso calcular e nem fazer a destinação dos 5%. Pausei aqui para atender o zap e não sei mais o que eu estava falando. Faz parte. Então, se a gente exceder os 30% do capital social, ou seja, a soma da reserva legal mais a reserva de capital, exceder 30% do capital social, eu não preciso constituir reserva legal naquele momento. Mas, ou seja, a cada apuração de lucro, eu vou verificar como está as situações, tá? Então, reserva legal é 5%, né, do lucro líquido e está limitado a 20% do capital social. E a reserva legal é primeiro de toda a Constituição. A primeira coisa que eu vou fazer é a destinação da reserva legal. Também, isso é importante. Não posso pegar o lucro e jogar todo em reserva e vou constituir reserva disso, reserva daquilo, de modo a prejudicar os acionistas, né? Que tem poucas ações que vão receber poucos valores. Para o cálculo da reserva, as bancas consideram o capital realizado, isto é, capital social menos o capital integralizar. Isso aí é o que a gente viu ontem na aula, né? Tinha uma empresa lá que ela tinha 600 mil de capital social, mas só tinha integralizado 300. Estava 300 a integralizar. Então, a base de cálculo foi o capital social integralizado. Reserva estatutária. Como o próprio nome diz, toda empresa tem um estatuto social, né? Então, o estatuto social da empresa, a empresa vai dizer quanto vai destinar para reserva estatutária, tá? Lá ele vai dizer quanto, para que vai utilizar a reserva estatutária. Então, como o próprio nome diz aqui, a própria empresa no estatuto vai definir as coisas, tá? Então, a reserva estatutária precisa indicar a sua finalidade, precisa indicar os critérios, fixar o percentual a ser destinado, né? E estabelecer o limite máximo. Então, ou seja, a reserva será no máximo tantos por cento do capital social, ou então a reserva será no máximo tanto no valor, tá? A reserva de contingência, como eu falei para vocês, ela é para algo que se pode prever, que pode acontecer, né? Que esteja previsto que talvez aconteça, e é para uma situação de emergência, né? Geadas secas que podem atingir, cheias, inundações, tá? Para esses tipos de coisas que são a reserva de contingência. E a reserva de contingência também a empresa vai determinar o valor a ser destinado para a reserva de contingência, ou seja, do lucro, tanto X ou tantos percentuais é para a reserva de contingência. Reservas de incentivos fiscais. A Assembleia Geral poderá, por proposta do órgão de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculos dos dividendos obrigatório. Ou seja, o valor lá do lucro que foi decorrente de algum bem que o governo me cedeu, igual eu falei, um lote, alguma coisa assim, ou um valor X para que a empresa possa, um incentivo fiscal, né? Às vezes o governo pode falar assim, olha,
a empresa está começando, então nos próximos 5 anos ela não vai pagar o imposto tal, entendeu? Então, a reserva de incentivos fiscais, a empresa vai determinar o valor X do lucro que vai lá para essa reserva para compensar com essa doação que recebeu do governo, tá? Nunca vi cair nada disso na prova, não. Reservas de lucros a realizar. Essa aqui que eu falei para vocês, o que acontece? A empresa vendeu a prazo, ela teve lucro, porque afinal a receita é compensada no momento da venda e não no momento do recebimento, conforme o regime de competência, né? Só que aí a empresa precisa ter um valor X lá em reserva para pagar os acionistas. Por quê? Porque ela não entrou dinheiro no caixa, a venda foi toda a prazo, vamos dizer assim, tá? Então, essa reserva de lucros a realizar é para pagar os dividendos quando a empresa não tiver dinheiro em caixa e obteve lucro na demonstração. Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Os acionistas têm direitos de receber como dividendos obrigatórios em cada exercício a parcela do lucro estabelecida no estatuto. Portanto, a regra é distribuição de dividendos ao final de cada exercício social. Contudo, como todo negócio está sujeito a risco, podem acontecer da empresa possuir lucro, mas não possuir situação financeira patrimonial que permita o pagamento de dividendos, como, por exemplo, quando a empresa tem um volume extraordinário de empréstimos a serem quitados, ou quando está em recuperação judicial e extrajudicial. Essa reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos é, por exemplo, se a empresa tem processo de falência, mas como na contabilidade é muito separado o operacional do financeiro, então digamos que às vezes a empresa está com um problema na justiça, às vezes ela já está até mesmo questão de falência, mas naquele exercício em si ela obteve lucro, então ela vai precisar ter dinheiro para pagar o sócio, né? Então aí o valor que está lá nessa reserva é para pagar os sócios, para que não fique sem os sócios ter a distribuição da renda deles. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social, em que os órgãos de administração informarem a Assembleia Ordinária se ele é incompatível com a situação financeira da companhia. Por exemplo, a Vivo, ela está com um processo, tá? E aí o que acontece? Não é legal, tá? Também outra situação, não é legal pagar os sócios da empresa. Como assim? A empresa está tendo, os sócios estão tendo retirados da empresa e a empresa está com a dívida com terceiros, tá? Então, aí, do valor dessa reserva, pode, né? Em vez de pegar o dinheiro e passar para os dividendos, tá? Vai pegar o dinheiro dos sócios e vai colocar nessa reserva. Nesses casos extremos de justiça, tá? Em vez de passar o dinheiro para os sócios, vai colocar nessa reserva aqui para qualquer coisa pagar as dívidas. Reserva de retenção de lucro ou reserva orçamentária ou reserva de investimentos. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar, reter parcela do lucro líquido do exercício previsto em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Então, acontece, uma parte do lucro vai lá para essa reserva para que quando ocorra alguma coisa fora do orçamento ou para de alguma forma investir, para investimento, pegar o dinheiro de lá. Então, um percentual do lucro é jogado aqui com essa finalidade. Vamos mais. Lucros ou prejuízos acumulados, né? Os lucros, igual eu falei para vocês, eles poderão ter uma conta lucro lá, até que o lucro seja destinado para reservas de lucro e para o dividendo. E os prejuízos, todos os prejuízos ficarão acumulados. Então, em tese, o que a gente precisa saber sobre o PL é isso. Então, aqui, ó, a absorção do prejuízo. A empresa teve um prejuízo. Aí, o primeiro, o que tiver em lucro acumulado. Depois, o que tiver em reserva de lucro, tá? Em outras reservas de lucro, né? E depois, na reserva legal. Então, ou seja, eu tenho um passo a passo aqui da ordem do que eu posso consumir. Camila, mas você tá falando que não tem lucros acumulados. Não tem, tá? Mas pode ser que tenha uma conta lucro lá no PL esperando as destinações para reserva. Lembrando que dentro do exercício em si tem que ser feitas as destinações do lucro acumulado para reservas.